Olá pessoal, hoje nós vamos resolver uma lista de exercícios, bastante dicas para vocês aí. Se liga nas dicas. Vamos para a aula. Na primeira questão desse exercício, eu vou simular algumas situações que podem acontecer. Olha, a seguir, a representação do diagrama formado pelo pelos conjuntos A e B. Analisando a imagem, podemos afirmar que a região destacada em amarelo pode ser descrita por... Veja só, aí tem dois conjuntos A e B. Eu vou simular várias situações, certo? Numa avaliação vai cair apenas uma delas, mas a gente vai simular mais de uma. Por exemplo, se você pega aí os conjuntos A e B e com essa parte aí pintada de amarelo. Então, que parte é essa aí? Então, seria a interseção B. Nas alternativas lá, vocês colocariam a interseção B, ou então os elementos que pertencem à interseção do conjunto A e B. Ok? Isso seria uma das situações que pode acontecer. Outra situação é essa aí. Se tiver pintado essa parte, nós diremos que essa é A menos B. Certo? Também pode ser chamado dos elementos que pertencem somente a A. Ok? O conjunto A menos B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem somente a A. Bom, essa terceira situação aqui, nós vamos chamar de B menos A, que seria formado, esse conjunto B menos A, formado pelos elementos que pertencem somente a B. Ok? Para pertencer a B, tudinho, certo? Deixa eu pegar uma caneta aqui para vocês. Teria que estar pintado de amarelo aqui também, certo? Tudo amarelo até aqui, aí seria o conjunto B. Ok? E se tudo tivesse pintado de amarelo até aqui, pegando essa parte A, nós teríamos o conjunto A união B. Ok? Se liga, bem importante essa dica para questões, para a resolução de questões. A questão 2. Sendo A o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9 e B igual a 1, 5 e 9, então o complementar de B em A é... Olha só, ele dá umas alternativas aí. O vazio, esse conjunto formado por 5, 3, C, 5, 9, 10, 0, 2, 7 e por último 0, 5, 8. Como resolver essa questão aqui? A gente vai fazer, já que é o complementar de B em A, a gente vai fazer o conjunto A menos B. A é o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 5, 7 e 9, ok? Menos B, que é o conjunto formado pelos elementos 1, 5 e 9. Então, o que a gente vai fazer? Vai tirar de A esses elementos, ó. O 1, que tem B, o 5 e o 9. E os demais será o complementar de B em A, que serão os elementos 0, 2, 3 e 7. Aí, a nossa letra correta aqui seria a letra D. Simples, né? Mas bem importante esse tipo de questão. Questão 3. Após um jantar, foram servidas sobremesas X e Y. Sabe-se que, das 20 pessoas presentes, 10 comeram a sobremesa X, 17 comeram a sobremesa Y e 9 comeram as duas. Quantas não comeram nenhuma? As alternativas que ele dá aqui, 0, 1, 2, 3 e 4. Ok? Como resolver essa questão? Nós vamos pegar dois conjuntos, certo? Um representando o número de pessoas que comeram a sobremesa X e outro o número de pessoas que comeram a sobremesa Y. Primeiro a gente começa pela interseção. Aqui, ó, nós temos essa interseção. 9 comeram as duas. A interseção você já sabe que é aí, ó. Então a gente coloca 9. Aí nós temos um resultado que 20 pessoas estavam presentes, certo?
10 comeram a sobremesa X. 10 comeram a sobremesa X. Então, 10 comeram, menos 9 que já tem na interseção, só uma pessoa comeu apenas a sobremesa X. Então, temos aqui um total de uma pessoa que comeu apenas a sobremesa X e outras 9 que também comeram a X e comeu a Y, ficou na interseção. Agora, 17 comeram a sobremesa Y. 17 menos as 9 que já estão ali na interseção, então 8 comeram apenas a sobremesa Y. Então, nós temos uma que comeu apenas a X, 8 que comeu apenas a sobremesa Y e 9 que comeram as duas sobremesas. Nós vamos ver o total de pessoas que comeram sobremesa. 1 mais 9, 10 mais 8, 18 pessoas comeram sobremesas. A gente pega esse total, certo? Apenas comeram a sobremesa X, o total de comeram as duas e o total que comeram apenas a sobremesa Y. Total de 18. Mas tinham quantas pessoas presentes? Tinham 20. Então, 20 menos 18, que comeram sobremesa, 2 pessoas não comeram a sobremesa. Então, a resposta correta é a letra C. Questões bem simples, né? Vamos para a próxima. Questão 4. Dados os conjuntos A e B, temos que a união B é formada pelos elementos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17, que A menos B é formado pelos elementos 1, 3 e 11, e que a interseção B é formada pelos elementos 5, 9 e 15. Assim, o conjunto B é igual. Ele nos pergunta quem são os elementos do conjunto B e dá algumas alternativas aqui, né? Dá essas 5 alternativas e nós vamos tentar descobrir qual a correta, certo? Como fazer isso? A gente está falando de dois conjuntos, certo? Dois conjuntos, aqui o conjunto A e o conjunto B. Ele nos dá aqui, deixa eu pegar a caneta, o conjunto A menos B, que nós vimos na primeira questão, que fica aqui, ó, né? Essa parte aqui, que eu marquei de vermelho. Então, os elementos de A menos B que vão estar aí serão 1, 3 e 11. Esses elementos aqui, de A menos B, vão estar nessa região. Dá também a interseção B, que você já sabe onde ficam. E os elementos da interseção B são 5, 9 e 15. Certo? Ele dá também a união B. Então, a união B tem o 1, que já está em A, certo? Aqui. O 3, que está em A, aqui, ó. O 5 está na A interseção B. O 7, olha, falta, não apareceu ainda. O 9 está aqui na interseção. O 11 está aqui em A menos B, certo? O 13 não apareceu. O 15 está na interseção, aqui. Só faltam os elementos 7, 13 e 15 e 17, desculpa. Então, esses elementos vão estar aqui em B menos A, ou seja, são elementos somente de B. 7, 13 e 17. Então, quem são os elementos de B? São os elementos que estão aqui, ó, todos aqui, ó. Isso é o conjunto B, certo? Que eu estou circulando. Então, são os elementos 5, 7, 9, 13, 15 e 17. Então, aqui, ó, 5, 7, 9, 13, 15 e 17. A letra B. Questão bem interessante, mas se nós fizermos dessa forma, fica bem simples de resolvê-la. Vamos para a próxima. Questão 5. Sendo que 50 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil, 21 visitaram Campina Grande, 20 João Pessoa e 17 Recife. Desses estudantes, 10 visitaram Campina Grande e Recife. E desses 10, 5 visitaram também João Pessoa. O número de estudantes que visitaram Campina Grande ou João Pessoa foi... Ele dá umas alternativas aqui, 5 alternativas, e nós vamos tentar descobrir qual a verdadeira.
Primeiro percebam que tem 3 conjuntos aqui. O conjunto dos estudantes que visitaram Campina Grande, os que visitaram João Pessoa e, por último, que visitaram Recife. Então, nosso diagrama será dessa forma, certo? Primeiro conjunto representando os visitantes de Campina Grande, os de João Pessoa e, por último, os que visitaram Recife. Percebam que dos 50 estudantes que vieram ao Brasil, 21 visitaram Campina Grande. Certo? Então eu vou colocar um 21 aqui, no conjunto de Campina Grande. Isso a gente ainda vai alterar, certo? 20 visitaram João Pessoa. Então no conjunto de João Pessoa aqui, eu vou colocar 20. E por último, 17 visitaram Recife. Nós vamos colocar 17. Desses estudantes, 10, olha, observe essa informação, 10 visitaram Campina Grande e Recife. É uma interseção, então vai estar aqui, ó, onde os dois conjuntos aqui se interceptam, certo? Neste local, na verdade tudo isso aqui, a interseção de Campina Grande e Recife. Então eu vou colocar aqui 10. Ora, mas vejam bem, esse 10 está dentro do conjunto de Campina Grande e dentro do conjunto de Recife. Se eu for olhar direitinho, aí eu fico com 21 mais 10, 31 visitando Campina Grande. Só que foram apenas 21, certo? Que visitaram. Aí eu subtraio lá, menos 10, que está na interseção, e a gente percebe que apenas 11 visitaram Campina e 10 visitaram Campina também e Recife, formando 21 estudantes que visitaram Campina, certo? Da mesma forma, aqui em Recife, eu vou tirar 10 e vai perceber que apenas 7 estudantes visitaram somente Recife e 10 visitaram Campina e Recife, um total de 17 estudantes visitando Recife. Só que ele diz ainda mais, que desses 10, 5 também visitaram João Pessoa. Então vai ter que entrar no conjunto de João Pessoa, esses 5. Então vou colocar aqui, ó, 5. E aí está dentro do conjunto de João Pessoa. Aí para a interseção de Campina Grande e Recife não ficar com 15, a gente subtrai, ó. Então vamos ter 5 aqui que visitaram só Campina Grande e Recife e 5 que visitaram os 3, Campina Grande, Recife e João Pessoa. Certo? A gente faz a subtração também em João Pessoa. Tá com 20 e 5 aqui. Daria 25, mas foram apenas 20 visitaram João Pessoa. Então 20 menos 5, 15. Então 15 estudantes visitaram apenas João Pessoa. Mas o mais importante é o seguinte. O que é que ele quer? Eu quero o número de estudantes que visitaram Campina Grande ou João Pessoa. Aí nos interessa o quê? Olhar quantos visitaram apenas Recife. Apenas Recife visitaram 7 estudantes. Então os demais visitaram Campina Grande ou João Pessoa. Então a gente vai pegar 50 menos 7, que foram o número de alunos que visitaram só Recife. Esses não foram nem a Campina nem a João Pessoa. E os demais 43 alunos visitaram ou Campina Grande ou João Pessoa. Então a letra correta é a letra C. Ok? Questão 6. Os senhores A, B e C concorriam à liderança de certo partido político. Para escolher o líder, cada eleitor votou apenas em 2 candidatos de sua preferência. Houve 200 votos para A e B, 120 votos para B e C e 80 votos para A e C. Em consequência, olha só, ele dá as alternativas aqui. 5 alternativas. Perguntar quem venceu e qual a diferença de votos. Então a gente faz o diagrama. Outra vez são 3 conjuntos, A, B e C, ok? Conjunto A, B e C. A gente percebe que ele fala em interseção, logo. Ele só fala em interseção. 200 votos para A e B. Então vai estar aqui, ó.
Na interseção, 200 votos, A votou em A e votou em B, 200 votos, certo? Ele fala que 120 votos foram em B e C. Então, a interseção de B e C, eu coloco 120 votos. E, por último, 80 votos A e C, que podia votar em 2. Ele sempre votava em 2, então por isso só tem interseção. É 80 votos para A e C. Aí ele pergunta quem venceu. Dá para perceber, se você olhar para o conjunto A, tem 200 mais 80, não é isso? Conjunto C, 120 mais 80. E o conjunto B, 200 mais 120. É claro que 200 mais 120 vai ser o maior valor, que aqui dá 320 votos. B venceu, com 320 votos. Aqui, ó. E por coincidência, a letra B. Os demais, se você tentar, verá que está totalmente errado. Aqui foi bem simples, fácil de compreender. Questão 7. Num grupo de 80 pessoas, 50 possuem automóvel, 30 possuem moto e 4 pessoas não possuem nenhum dos dois veículos. O número de pessoas desse grupo que possui automóvel e moto é... Percebam que ele quer, nessa questão, ele quer saber a interseção, certo? Quer saber o número de pessoas que possuem automóvel e também possuem moto. Vamos dizer, as alternativas que ele dá são essas aí. As 5 alternativas. Como são apenas 2 conjuntos, a gente vai fazer aqui. Um para automóvel, outro para moto. De início, a gente pega a informação dos automóveis. 50 possuem automóvel. Então, a gente coloca aqui no grupo de automóveis 50. E 38 possuem moto. Coloca no grupo de moto. E outra informação que ele dá é que 4 pessoas não possuem nenhum dos dois veículos. Então, das 80 pessoas, certo? 4 pessoas não possuem veículo. Então, a gente vai descobrir quantas pessoas possuem veículos. Você vai fazer 80 menos 4. Então, 76 pessoas possuem veículos. Agora, vamos somar esse aqui, 50 mais 38. O número de pessoas que possuem automóvel com o número de pessoas que possuem moto. 50 mais 38 é 88. Olha, passa dos 76. Isso quer dizer que tem pessoas que possuem os dois. Tanto automóvel como moto. Então, fazendo a subtração, 88 menos 76, nós vamos chegar ao valor de 12. 12 pessoas possuem automóvel e também possuem moto. Então, a resposta certa é a letra A. Ok? Bem simples. Questão 8. Em uma escola de formação de condutores, constatou-se que todos os 50 alunos estavam tirando a primeira Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. O professor perguntou quantos estavam ali para tirar a CNH da categoria A, e 25 estudantes levantaram a mão. Posteriormente, ele perguntou quantos estavam ali para obter CNH da categoria B, e 32 levantaram a mão. Sendo assim, a quantidade de candidatos que pretendiam tirar o CNH da categoria A e B é, ou seja, ele quer de novo uma interseção. Ele quer, o candidato vai tirar A e B. As alternativas que ele nos oferece são essas. Então vamos tentar descobrir qual a alternativa verdadeira, certo? Olha aqui, são 2 conjuntos. Esse primeiro, os que vão tirar A da categoria A e o segundo da categoria B, certo? Da categoria A, 25 estudantes levantaram a mão, certo? Aqui, ó. Categoria é 25. Então, no conjunto da categoria A, a gente coloca 25. Certo? Na categoria B, foram 32, ó. 32. Então, a gente coloca lá 32. Levantaram a mão. A gente vê o seguinte, a gente quer saber agora a interseção entre eles. Se a gente
adicionar aqui 25 mais 32, vai dar um total de 57 alunos. Mas, quantos alunos estavam na aula? A gente procura aqui que nós tínhamos quantos? 50 alunos. 50 alunos estavam tirando a primeira carteira, certo? Então, a gente faz essa subtração. 57 menos 50, a gente percebe que 7 vai ser a interseção aqui. 7 alunos vai tirar tanto a A como a B. E a resposta correta é a letra D. Ok? Questão 9. No dia 15 de janeiro passado, houve uma campanha de doação de sangue em uma universidade. Sabemos que o sangue das pessoas pode ser classificado em 4 tipos quanto a antígenos. Uma pesquisa feita por um grupo de 200 alunos da universidade constatou que 82 deles têm o antígeno A, 65 têm o antígeno B e 32 o antígeno AB. Sendo assim, podemos afirmar que os números de alunos cujos o sangue tem o antígeno O é. As alternativas que nos proporcionaram foram essas. Então vamos ver qual está certa. A gente tem aqui os dois grupos que tem sangue A, B, certo? Então 82 tem sangue A, 65 sangue B e 32 tem sangue A e B, né? AB. A gente faz 82 menos 32, que é a interseção, ficam 50 somente com sangue A, e 65 menos 32, 33 somente com sangue B, certo? Então a gente vai ter aqui essa soma, 50 mais 32 mais 33, que é o 50 que tem apenas o sangue A, 32 é a interseção, 33 que tem apenas o sangue B. Total de 115 alunos. Então, dos 200 alunos, a gente tira 115 que tem sangue AB ou AB, e a gente vai ter uma resposta 85. Então, a gente vai ter 85, a questão certa é essa aqui, letra E, ok? Bem simples, vamos para a próxima. Questão 10. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto C corresponde ao número inteiro menos 5 e o ponto D ao zero. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro menos 15 estará. As alternativas que ele nos oferece são essas 5 aí, certo? Uma dessa vai estar certa. Vamos tentar descobrir. Aqui está a reta e a gente vai marcar aqui. Ó. Marcar os pontos. E aqui as letras. Certo? Como ele falou, o ponto C... Deixa eu pegar a caneta aqui. O ponto C, certo? Corresponde ao inteiro menos 5. Aqui, ó. O C corresponde ao inteiro menos 5. E o ponto D ao zero. Tá vendo? Deu zero. Olha, a gente percebe que D, aí o próximo ponto já é o menos 5. Certo? Isso quer dizer que de C a B também vai ter uma variação de 5. Certo? De 0, de D a C dá 5, a diferença. De C a B também vai outros 5. Pode olhar, se a gente olhar para a letra E, de D para E vai ter que ser 5 aqui, ó. Aí com mais 5, o F vai ser 10, com mais 5, G é 15. Então, da mesma forma, o C é menos 5, B é menos 10 e o A vai ser o menos 15. Pessoal, é uma reta numérica que a gente está marcando os números de 5 e 5. Dá para ver por essa informação inicial. Ele do zero parte logo por 5. Então, o menos 15 está no ponto, é a letra A. Então, sobre o ponto A. Letra B aqui, ó. Certo? Tem que prestar atenção nessa situação. Porque às vezes eles fazem isso para facilitar em algumas contas. Certo? Não botam todos os números, colocam múltiplos.
Questão 11. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto B corresponde ao número inteiro menos 20 e o ponto D ao número inteiro 20. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 60 e menos 40 são, respectivamente, ele está querendo os pontos, né? Então, ele vai dar essas alternativas aqui. Vamos tentar descobrir quais são esses pontos. Aqui está a reta, né? Ele marca aqui o ponto e as letras aqui. Como ele diz que o ponto B, certo? O ponto B corresponde ao menos 20. É dado. Então, B está aqui correspondendo ao menos 20. E o D corresponde ao 20. O D é o 20, certo? Como tem o C entre o B e D, né? A diferença entre eles é de 40, certo? Então, o C vai ser aqui o 0. Certo? De 0 para 20 e 0 para menos 20. Essa reta está andando de 20 e 20. Ou seja, o ponto E, 40, o ponto F, 60 e o ponto G, 80. 20, 40, 60, 80. E o ponto A vai ser o menos 40. Então ele pede, olha, essa palavra é importante, respectivamente. Quais são os pontos para 60 e menos 40? Para 60 é o F, menos 40 é o A. Então, F e A. Cadê? Letra E. Cuidado, não confunda, eu poderia colocar A e F. Não. Essa palavra ele quer que coloque na ordem aqui. Primeiro o ponto é 60 e depois o menos 40. Então, a certa é a letra E. Ok? Questão 12. Calcula a distância em metros do ponto A ao ponto G. Isso aqui é ao ponto G, certo? Vou colocar aqui do ponto A ao ponto G. As alternativas que eles nos dão são essas. Todas em metros. Aqui vamos colocar a reta, os pontos, né? Bem direitinho. A, B, C, D, E, F, G. Então ele quer a distância em metros do ponto A ao ponto G. Olhe bem, de A para B está sendo o quê? 4. É metros aqui, porque está sendo determinado em metros, certo? Então 4 metros. De B para C vão ser outros 4. Mas que a distância de A para C vai ser 8, né? Pulou mais 4. Também vai mais 4 de 8 para D, então vai para 12. Com mais 4 em E, 16. Mais 4 em F, dá 20. E mais 4 em G vai ser 24. Como ele quer a distância do ponto A ao ponto G, o ponto A está 0, então vai ser 24 menos 0. Certo? Se ele quisesse do B para o G, seria 24 menos 4. Ok? Mas é do A, então vai ser 24 menos 0, que vai dar 24. E a resposta certa é a letra D. Essa foi bem simples. A questão 13. Na reta, o ponto que tem coordenada menos 4 está representado pela letra. A gente vai determinar qual a letra que representa o ponto menos 4. As alternativas são essas. Aí está a reta, vamos botar ela bem direitinho aqui. F. Onde vai estar o menos 4? Ó, é notório de D para E 2. Então, E para F vai ser quem? 4. DF para G, 6. Agora, indo para a esquerda, de 0 para C, menos 2. C para B, menos 4. E B para A, menos 6. Ele está indo de 2 em 2. Então, ele quer o menos 4. O menos 4 está aqui, ó. É o ponto B. Coincidiu ser na letra B. Essas questões eu acredito que vocês vão acertar todas. Vamos lá, questão 14. O par ordenado de números que representa o ponto azul que representa o ponto azul.
O ponto azul é, vamos lá, ele dá essas alternativas aqui, vai ser um par ordenado, vamos falar em par ordenado agora. Tá aí, o sistema de coordenadas cartesiano, que vocês veem isso no 8º ano, certo? Ele quer o ponto azul, mas vamos trabalhar primeiro, esse ponto vermelho seria quem? Lembre-se que a gente, primeiro aqui está o eixo X, tá certo? Vermelho, e o eixo Y aqui, preto. Primeiro pega o valor do eixo X, ó, o ponto vermelho está aqui, ó. Primeiro vem do menos 2, o vermelho é menos 2 e o Y é 3, sempre colocando o X na frente, certo? Esse ponto verde, o X, ó, primeiro X, menos 1, e o Y é menos 3. Então, o verde é menos 1, menos 3. O amarelo, ó, o primeiro X, que é 3, e o Y, que é menos 2. Então, ele vai ser 3 e menos 2. E o que ele nos pediu, o que nos interessa, é o seguinte, ó, o x3 e o y foi 2. Ok? O ponto é esse, 3, 2. Olha aqui, ele colocou 2, 3. Caso você se atrapalhasse, colocasse o valor do y na frente. Então, a resposta certa é a letra D. Primeiro o valor de x, que é 3, e depois o valor de y, que é 2. Ok? Preste bem atenção que essa questão de gráfico é simples, mas você pode se atrapalhar, certo? Lembre que é sempre o valor de x na frente e depois o valor de y. Vamos para a próxima. Questão 15. Observe os pontos assinalados no plano cartesiano abaixo. As coordenadas do ponto A e D são respectivamente. A palavra respectivamente aparecendo de novo. Então ele dá essas alternativas aqui, certo? E aí está o plano cartesiano, certo? Ele quer o A e o T. Vamos calcular logo o A? O A está aqui, ó. Ele não marca, não é muito fácil. A gente aqui seria o 1 e aqui seria o 2. Ele está no 2. O X, 2. Ele pede primeiro o A, tá certo? Então a gente calcula logo o A. E o Y também. Aqui seria 1 e aqui o 2. Está no 2 também no Y. Seria o ponto 2, 2, o A. E o ponto D, ó, primeiro olhar no X. O eixo X vai estar aqui, ó. O eixo X, que seria 1 aqui, no C, 2, aqui é o 3. Então, o D, o X está no 3. E o Y está, ó, menos 1, menos 2. Está abaixo do eixo X, está negativo. Aqui é menos 2. 3 e menos 2. Então, seria 2, 2, 3 e menos 2. Menos 3, né? Que aqui está à esquerda, menos 3, menos 2. Então, é a letra C. Certo? Espero que vocês tenham entendido. E existem muitas questões aqui envolvendo o plano cartesiano, mas é simples. Só você olhar primeiro o valor de x, depois olhar o de y e vocês vão marcar certinho. Ok? Então vamos até a nossa próxima aula. Estudem aí.